Olá galera, professor Jorge mais uma vez aqui, trazendo mais uma super aula para vocês, tá? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo de soluções, tá? A gente já trabalhou aí algumas aulas desse tópico, vamos continuar nessa playlist, trabalhamos a parte de concentração comum, concentração molar e título, tá? Tanto em massa quanto em porcentagem, e hoje a gente vai trabalhar a parte de diluição, perfeito? Claro que antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe os nossos conteúdos, tá bom? Assim você promove, né, o crescimento do nosso canal e aí a gente vai ter possibilidade de estar produzindo muito mais conteúdo de química, física e matemática, tanto do segundo grau quanto do terceiro grau, tá beleza? Tudo bem? Vamos lá. Jota, o que eu devo entender sobre uma diluição? Bom, no primeiro momento é importante você não confundir dissolução com diluição, tá? Perceba que nesse primeiro momento eu tenho um sólido aqui, um refresco, né, que foi colocado nesse recipiente, e num primeiro momento eu vou adicionar a água aqui nesse recipiente, tá? Quando eu faço isso, eu promovo a dissolução, tá, desse refresco aí, né, desse soluto em pó aí. Lembrando que esses termos, soluto, solvente, solução, já foram, né, ministrados na primeira aula, já foram todos batidos na primeira aula. É importante você assistir, recomendo fortemente que você assista as nossas primeiras aulas de solução, onde a gente fala, no primeiro momento, todos esses conceitos iniciais. Vou deixar um card aqui em cima para que você possa ter acesso a essas aulas. Vá lá também, assista, para que você venha aqui, né, com muito mais com muito mais conteúdo para estar trabalhando aqui essa parte da solução. Ok, galera? Muito bem. Então, quando eu adiciono água, né, quando eu adiciono um solvente aqui nesse soluto, eu faço aqui, né, promovo uma dissolução, tá? Quando eu faço essa dissolução, o que eu vou obter aqui? Eu vou obter uma solução concentrada, pessoal. Essa solução concentrada, a partir do momento que eu adiciono novamente aqui solvente, não é essa caneta adequada, vou colocar aqui, mas não tem problema, deixa eu colocar aqui, tá? Quando eu adiciono aqui um solvente, tá? Ou seja, adiciono mais água, aí sim eu vou promover uma dissolução aqui, uma diluição, né? A gente confunde os termos, tá? Eu vou estar promovendo aqui uma diluição. Esta solução menos concentrada, claro, né? Ela foi produzida aí a partir da adição de um solvente nessa solução mais concentrada, falou? Então, basicamente, é isso que é uma diluição. É ter uma solução mais concentrada e adicionar aí solvente, né, nesta solução, perfeito? Quando nós trabalhamos, né, as aulas iniciais, nós trabalhamos concentração comum, concentração molar, título, e nós podemos estar fazendo aí a diluição desse tipo de soluções, né? Soluções onde a concentração está sendo expressada na forma de concentração comum, soluções onde a concentração está sendo expressada na forma de concentração molar, e soluções onde a concentração está sendo expressada na forma de título, tanto em massa quanto em porcentagem. E a gente vai trabalhar, eu coloquei as 3 expressões aqui, né, para a gente poder aí estar trabalhando aqui nos exercícios, perfeito? Vamos lá logo fazer aqui uma primeira questão para a gente trabalhar, para a gente ver como é que se trabalha, para a gente ver como é que fica, né, as soluções desse tipo de exercício. Não é um bicho de 7 cabeças, temos apenas que ter bastante atenção na hora de fazer aqui, né, os exercícios, tá bom? Primeira questão. Uma solução de cloreto de sódio com volume de 150 ml, atenção, tá? Uma solução de cloreto de sódio, olha o volume inicial aqui da minha solução, né? O volume 1, digamos assim. 150 ml e concentração de 25 gramas por litro. Perceba que a minha concentração, a unidade da minha concentração aqui, ela está expressa em concentração comum, tá? Ah, lembrei que aqui tem a foto, né? Deixa eu baixar mais um pouquinho, senão vocês não vão ver ali, né? Baixei assim só mais um pouquinho, a foto está mais ou menos por aqui. Então, ó, a concentração desta solução, né, a um volume de 150 ml, ela é de 25 gramas por litro, tá? E este, vamos chamar de concentração 1, né? Vamos chamar de volume 1. Esse volume 1, 150 ml, tá bom? Perfeito.
é diluída por adição de um solvente até o volume final, até um volume V2 ou volume final. Cuidado, tá? Quando ele chama de volume final, ele já está considerando que aquele volume 1 está somado com este volume 2, ou seja, o volume final. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Então, um volume final de 500 ml. E ele pergunta qual que é a concentração da solução diluída. Claro que essa concentração também tem que estar em grama por litro, perfeito? Bom, e aí a gente vai usar essa primeira expressãozinha aqui para trabalhar, né? Concentração inicial, volume inicial é igual a concentração final, volume final. Lembrando que ele me deu o volume final. Às vezes ele não vai te dar um volume final, ele vai te dar um volume de solução, né? Daquela solução 2, digamos assim, mas desconsiderando, né, a soma dos dois volumes. Então tem que ter atenção para isso aí, tá, galera? Muito bem. Então, a minha concentração inicial, que multiplica o meu volume inicial, é a concentração 2, ou a concentração final, neste caso, que multiplica o volume 2, tá? Ou o volume final. Então, a minha concentração inicial ela é de 25 gramas por litro. Meu volume inicial é de 20. Eu vou colocar ml aqui, tá? Vou só para que você entenda uma situação que vai acontecer aqui. E o volume final, ele é de 500 ml, que multiplica a concentração final, né, após a diluição. E aí eu quero que você perceba o seguinte, tá? Eu vou permanecer aqui com as unidades, eu quero que você observe uma situação, um problema aqui. Bom, naturalmente eu vou isolar a minha variável, né? Como é que eu vou isolar, J, essa variável? Vou pegar esse 500 ml e jogar para o outro lado, aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? Vai ficar aqui 25, que multiplica 150, que divide 500 ml. Aqui também vai ser 500, 150 ml, tá? Bom, por que que eu deixei aqui as unidades? Eu quero que você perceba que ml com ml vai se cancelar e vai sobrar apenas a unidade da concentração, que é grama por litro. Porque você que assistiu às nossas primeiras aulas, principalmente a de concentração comum, né, a gente tinha que ter muito cuidado em trabalhar com as unidades. Se você tinha, por exemplo, o examinador pede para você uma questão, uma solução onde a tua concentração esteja em grama por litro, por exemplo, claro, a tua massa tem que estar em grama e o teu volume está em litro. E às vezes ele não dá em litro, ele dá em ml, né? Essa massa às vezes ele dá em quilograma, então você tem que ter bastante atenção na hora que está fazendo as transformações dessas unidades. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, vamos resolver aqui. Então a minha concentração final, olha só, eu tenho um zero aqui, eu posso, né, simplificá-los, digamos assim. Aí o que sobrou? 25 vezes 15, que divide 50. Se você observar, dá para a gente simplificar o 25 por 50, né? Vai ficar 1 sobre 2, no caso aqui, vai permanecer o 15, né? Simplificando, fica 2 embaixo, não é verdade? E aí 15 dividido por 2, bem tranquilo, não vou nem fazer a continha aqui, né? No geral, eu gosto de fazer a continha para o aluno ver, né, a matemática da situação problema, mas nesse caso aqui, como é uma continha simples, todo número dividido por 2 é a metade dele, então eu tenho 7,5 gramas por litro. Perfeito, galera? Então resolvemos aqui o nosso primeiro exercício de diluição, tá? Bem tranquilo, bem bacana, bem facinho, só para que você compreenda bem legal o conteúdo, tá bom? Lembrando que no nosso segundo vídeo desse tópico eu já vou trazer exercícios bem mais elaborados, né? Exercícios assim com grau de dificuldade um pouco maior, tá bom? Bom, esse aqui é se ele acaba vendo a questão, né? No caso, a escola que promove, ou a faculdade, no caso aqui é SpaceX, né? Escola de especialistas, então a gente precisa, às vezes, olha para a questão e aí acaba tendo um pouquinho de medo dela, né? De onde vem. Não, às vezes é só uma questão um pouquinho elaborada, até inteligente, então a gente não precisa ter medo, é ir para cima da questão e tentar resolver, tá bom? Olha só essa questão interessante. Em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 1,25 mol por litro.
Perceba que esta unidade de concentração já é de molaridade, né? Então, tem que ter cuidado na hora de usar as expressãozinhas aí. Então, eu tenho um volume 1 de 100 ml, tá? E a concentração molar, né, desta solução é de 125 mol. Vou colocar por litro, mas é a mesma coisa que litro menos 1, tá? A diferença é que esse litro ele pega e sobe. Quando sobe, claro, muda o sinal do expoente aí, que é como se fosse um 1 embaixo, tá? Assistam nossas aulas aí de notação científica, onde a gente mostra as regras de notação. Também a gente trabalha aí as regras de potência. Bem interessante essa aula na parte de matemática, tá bom? Muito bem. E aqui em seguida, solicitou que os alunos realizassem um procedimento de diluição e transformassem essa solução inicial em uma solução final de concentração 0,05 mol por litro. Opa, ele disse que ele quer a concentração final desta solução 0,05 mol por litro, tá? Então, esta deve ser a concentração final da minha solução. O volume de água destilada que deve ser adicionado, é de... Então, veja só. Muito cuidado aqui com essa pergunta que ela é delicada. Perceba que ele não pediu para você o volume final. O que seria o volume final? Seria a mistura do volume 1 mais o volume 2. Ele pediu o volume de água a ser adicionado nesta solução inicial para que nós obtenhamos, né, essa concentração final de 0,05, tá? Então vamos lá. Ele quer o volume V2, não é o volume final. Vamos trabalhar isso aí, tá bom? Claro que eu vou utilizar o M1V1. M1 não, né? Isso aqui não é M, é um M diferenciado aí, né? Para que representa a molaridade, tá? Muito bem, então a concentração inicial aqui é 1,25, tá? O volume inicial é 100 ml. A molaridade, essa molaridade aqui, pessoal, vou colocar ela aqui em forma de potência de base 10. Eu vou andar duas casas aí para a direita, né? Vamos lembrar lá das nossas aulas de notação científica, de potência. Aumenta o número, diminui o expoente. Andei duas casas, vai diminuindo duas casas, tá? O volume V2, lembrando que esse volume V2 não é o volume final, tá? Aqui eu vou obter o volume final, mas o que ele quer não é o volume final. É importante a gente ter isso em mente aí, tá? Muito bem, isolando aqui a minha variável, o volume V2, eu vou também transformar esse 1,25 para a potência de base 10 para facilitar meu cálculo, tá? Então já vou deixar tudo pronto aqui, ó. 1,25 andei 2. Lembrem-se, aumenta o número, diminui o expoente, andei duas casas decimais aí, tá? Que multiplica 100. Show de bola? Ah, legal, vou pegar esse 100 aqui e também vou transformá-lo em potência de base 10. O que é 100? É 10 ao quadrado, né, galera? Tudo isso dividido por 5, 10 a menos 2, tá? Jota, eu não gosto de trabalhar com potência de base 10. Eu posso fazer os cálculos de maneira convencional? Pode, sem problema nenhum. Eu gosto sempre de trabalhar com a potência, porque a gente também, né, precisa da potência de base 10 aqui na química. Lembra que a gente tem cálculo estequiométrico, né? Que a gente precisa de mais dos conceitos de notação científica, né? Lá na física a gente tem muita coisa que a gente utiliza, né, a potência de base 10. Então, dominar a notação científica, principalmente a potência de base 10, é fundamental para você desenvolver aí, né, essas habilidades matemáticas aí. Ok, galera? Então, vamos lá. Professor, beleza. Então, olha o que ficou aqui para a gente trabalhar, tá? Perceba o seguinte, que eu já tenho 10 a menos 2 em cima, 10 a menos 2 embaixo. Já pode ir caixão, tá? Bom, 125 dividido por 5. O pessoal sempre pede nos meus vídeos que eu faça a continha, não coloque somente o resultado. Então vamos lá, vou fazer como se eu estivesse, né, trabalhando aí com alguém que não saiba dividir, digamos assim, né? Olha só, vamos lá. Vou pegar o 12 primeiro, né, para dividir por 5. Claro que 12 que divide 5 dá 2, né? E sobra 2. Então dá 2, 2 vezes 5, 10. Para 12, 2, né?
Vou baixar aqui o 5, 25 que divide 5, claro, é 5, 5 vezes 5, 25, para 25 nada, tá? Então, 125 que divide 5 deu quanto? Deu 25, perfeito? Não esqueça que temos um 10 ao quadrado aqui, tá? Quando você observa as respostas, não há nenhuma das respostas na forma de notação científica. Então, a gente precisa eliminar esta potência de base 10 aí. Como você já sabe daqui das nossas aulas de matemática, quando a gente quer eliminar uma potência de base 10, basta olhar para ela. Ela te diz para onde ir quando você precisa eliminar essa potência. Quando você olha para esta potência, você tem 10 elevado ao quadrado. Para que ela suma, né, para que ela desapareça daí, você vai andar 2 casas para a direita. O expoente positivo anda 2 casas para a direita, tá? Então vai ficar 25. Vou andar 2 casas, né? Claro, vou acrescentar 2 zeros aqui. 1, 2 zeros. São 2 casas para a direita, tá bom? Muito bem. Então ela sumiu aí. Então o meu volume vai ser de 250 ml. E aí eu chamo a atenção aqui. O aluno despercebido vinha aqui e marcaria a resposta correta, a letra E, né? Mas não é a resposta correta. Porque veja só, esse volume que nós encontramos, ele é o volume final. Ou seja, misturando o volume 1 mais o volume 2. No entanto, não é o volume final que ele quer. Ele quer o volume de água destilada a ser adicionado na solução para que ela possa ser diluída e chegue na concentração de 0,05. Então, nós temos que ter cuidado nesse sentido. Então, esse é o volume final. Peraí, Jota. Então, qual que é o volume que eu vou adicionar? Pensa comigo. Inicialmente, a solução tinha um volume, aqui ó, eu vou pintar ela aqui de lilás, de 100 ml. Se o volume final é 250, claro, você adicionou 240, 240 não, 2.400, né? 2.400 ml de água, tá? Veja bem, 2.500 ml é a mistura do volume 1 mais o volume 2, volume final. Só que ele não quer o volume final, ele quer o volume de água destilada que foi adicionado para que nós possamos chegar, né, para que nós pudéssemos chegar àquela concentração de 0,05. Ok? Então, claro, se eu tinha 100 inicialmente e adicionei um volume de água e eu obtive 2.500 ml, eu adicionei apenas 2.400 ml de água. Ok, galera? Tudo bem? Então, muito cuidado com esse tipo de questão aí para que você não se complique. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Próxima questão aqui, essa daqui já é um pouquinho diferente, né? Ainda tratando de diluição, mas aqui a gente vai tratar basicamente a parte de título, né? Olha só, essa questão é bem interessante. Ela diz o seguinte: observe, conforme a figura a seguir, que em um laboratório tem-se álcool, o álcool A, ele chamou de álcool A, esse primeiro álcool aqui, tá? Tá no frasco que a gente compra, a gente chama de álcool PA, aquele álcool, né, que tem uma concentração bastante elevada, PA puro, que a gente diz, né? E deseja-se preparar 900 ml do álcool B. Está aqui o álcool B. Perceba que ele deu para a gente aqui as concentrações, tanto do álcool A quanto do álcool B. EJ, mas como assim ele me deu uma concentração? Porque essa concentração que ele te deu na forma de título, né? É uma das formas de se expressar concentração. Assista as nossas primeiras aulas, recomendo fortemente, tá bom? E aí o que acontece? Ele tem uma solução inicial a 90%, tá? E ele quer que você retire uma quantidade de álcool PA daí e forme 900 ml de uma solução a 75%. Ou seja, ele quer uma concentração final de 75%. Olha a pergunta que ele faz. Qual volume de água, atenção, em ml, deve ser adicionado à quantidade de álcool retirado do frasco A para atingir o volume, para atingir esse objetivo? Muito cuidado com essa pergunta aqui. Veja só, o que nós temos aqui? Tá? Vamos só retirar nossos dados primeiro, tá bom? A gente tem aqui, vou colocar na forma de título, né? Nós temos vamos chamar de concentração inicial, né? Meu título, ou seja, a minha concentração inicial, lembrando que o título é uma forma de se expressar a concentração, estamos a 90% aqui, tá? Então, observe, conforme a figura a seguir, que um laboratório tem-se o álcool A,
aqui a concentração dele é 90%. E deseja-se preparar 900 ml de uma solução do álcool B. Opa! 900 ml desta solução do álcool B, volume 2, né? 900 ml. E qual que é a concentração deste álcool, né, B? Título 2, ou concentração 2, 75%. Tá bom? Bom, a pergunta que ele fez foi a seguinte: qual volume de água deve ser adicionado à quantidade de água retirada do frasco A para a gente atingir este volume aqui, né? Este volume. O objetivo que é este volume aqui. Mas veja só, você sabe quanto de álcool foi retirado do frasco A? Não se sabe. Então, primeiramente, para que eu possa saber quanto de água eu devo adicionar para achar aquele volume final de 900 ml, eu preciso saber quanto de volume, quanto de álcool eu vou pipetar aí dentro desse frasco. Já tá aqui negócio esse de pipetar. Pipetar é um procedimento que a gente usa no laboratório, né? A gente enfia uma pipeta aí dentro do frasco e a gente pipeta, né? A gente retira, né, um volume aí de dentro para que a gente possa estar trabalhando aqui, tá? E fazendo a diluição. Muito bem, então eu preciso desse volume 1, né? Esse volume que eu vou precisar de retirar daí, ok? Muito bem. Vou usar, logicamente, a expressão da diluição do título. Título 1, V1. Título 2, V2. Eu estou correndo atrás desse volume inicial, né? O título 1 é 90%. Não tem problema eu colocar em porcentagem, já que vai estar em porcentagem do outro lado também. Estou correndo atrás desse volume inicial. O título 2 ele é 75%. E o volume final desta solução, ele é de 900 ml. Aqui, 900 ml. Estou correndo atrás desse volume que eu vou retirar daqui, né, do frasco A de álcool. Perfeito? É tudo álcool aí, tá bom, galera? Isolando aqui a minha variável, eu vou ter 75%, que multiplica 900. Tudo isso dividido por quanto? 90. Tá? Olha aí, caixão, nem precisava, né? Olha só, 75. Aqui, perdão, nem fiz a divisão ainda, né? 90 por 9, claro, vai dar 10. 75 que multiplica 10 vai dar 750, ml, tá? E aí vamos pensar, vamos raciocinar em cima desse volume que nós encontramos aí. Esse é o volume a ser retirado do frasco de álcool, né? O volume a ser retirado para que eu possa estar fazendo aí, né, a minha diluição, a minha solução a minha solução, perdão, a partir do álcool A, fazendo a solução B, tá? Então, Jota, não entendi direitinho aí, o que eu vou ter que fazer agora? Porque eu só encontrei o volume inicial, o volume que eu vou retirar daqui de dentro. Não esqueça o seguinte, o que é uma solução, galera? Bom, vamos chamar essa solução B aqui, é uma solução B. E o que é uma solução de uma forma assim mais genérica? Ela é a junção de um solvente, que no geral é água, mais um soluto. Lembrando que esse soluto pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Para que você identifique o soluto, ele está em menor quantidade aí, quando você está preparando uma solução. Pessoal, Jota, então está dizendo que aqui é soluto, aqui é solvente, aqui é solução. A solução B, né, a solução que eu quero, eu tenho o volume dela, que é o volume final, a solução me deu, a questão me deu. Quanto é que vale o volume da solução final? É 900 ml, eu tenho aí esse volume, pronto, a questão me deu esse volume. Bom, ele quer saber qual o volume de água vai ser adicionado nesta solução. Então, é esse volume aqui, né, o volume de água, é isso aqui que ele quer, o volume de solvente. Por quê? E o soluto, Jota? O soluto você acabou de encontrar aqui. É 950 ml. Que foi o quanto a gente pipetou lá do frasco do álcool A para a gente poder preparar a solução a 75%. Né? Jota, peraí. Então, eu primeiro tive que encontrar o volume a ser pipetado do frasco A, né? Já que eu tenho o volume final da solução, que ele me deu é 900 ml. E aí, a partir daí, eu posso descobrir qual volume de água eu preciso adicionar. Porque o que é uma solução? É a soma do solvente mais o soluto. Soluto, claro, é a quantidade de álcool que eu retirei do frasco PA, né, do álcool A. Tá? E aí, claro, o restante aqui é
matemática. Vamos isolar a variável, vai ficar 900. Esse cara está somando, vou passá-lo diminuindo. Então a quantidade de A vai ficar 900 menos 75, claro, vai dar isso aqui 150 ml. Então a quantidade de álcool, né, que eu devo, perdão, de água, que eu devo adicionar, né, a solução, para que eu, logicamente, obtenha aí, essa quantidade aí. Na verdade, a quantidade de água não, me expressei mal, né? Eu quero saber a quantidade de água que eu vou ter que adicionar nesta solução. Eu tenho a solução, eu tenho o soluto que eu acabei de encontrar, eu acho essa quantidade de água aí, que deu 150 ml. Perfeito, galera? Se você chegou até aqui, claro, você deve estar gostando muito do vídeo, tá? Foi feito com muito carinho. Esse foi o nosso último exercício. Eu vou trazer mais um vídeo de soluções com questões mais complexas, de diluição ainda. Depois eu vou passar para diluição com mistura de solvente, né? Com ou sem reação. Tem muito mais coisa para vir aí ainda desse tópico, tá bom? Mas enfim, esse é o nosso último exercício. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Desse jeito, claro, você promove a ascensão do nosso canal e a gente pode estar fazendo aí muito mais exercícios de química, física, matemática, tanto a nível de segundo grau quanto a nível de terceiro grau. Falou, galera? Grande beijo, até mais!